Oferecimento. Construir ou reformar é mais fácil que você imagina. Constrói materiais e serviços para construção. Planar serviços funerários. Supermercado Hickley, de coração aberto para atender você. Nesta terça-feira procuramos aí a Vigilância Sanitária, né, a Andréia, para falar sobre a questão aí do aumento do número de casos aí do coronavírus aí, né? Hoje, confirmados pela Secretaria de Saúde, nós temos 3 casos, mas aí com informações aí extraoficiais, esse número de casos já pode ser de 5 casos aí, mas isso é extraoficial. E falamos aí sobre a questão do uso de máscara pela população, falamos a respeito aí do comércio, né, como que vai ser tomada aí as medidas aí de prevenção. Falamos também sobre as igrejas que foram reabertas aí na semana passada. E também, hoje pela manhã, a equipe aí da UBS da Vila Romana, ela foi afastada aí preventivamente, pois ela teve contato com a pessoa que estava aí com o Covid-19 e algum dos integrantes da equipe apresentaram alguns sintomas. Ninguém está falando que eles estão com a Covid-19. A gente conversou com a Andréia, vamos ver aí o que ela falou a respeito de toda essa situação. Com os casos de coronavírus que apareceu agora em Arapoti, confirmados aí pela Secretaria, são 3 casos. O que você me diz sobre, tanto em relação a população, o comércio e as igrejas, que foi aberto, foi retornado aí as igrejas aí a estar aberta, acho que a semana passada. Como que fica toda essa situação novamente? Boa tarde, José Adão, boa tarde a todos os ouvintes da VP News. Nós realmente estamos com 3 casos confirmados, hoje é dia 2 de junho. Nós temos ainda, continuamos com o mesmo dado de ontem, são 3 casos até o momento, até hoje. Para nós da Vigilância Sanitária, sinceramente falando, o que muda é que nós vamos acabar cobrando mais da população, do comércio em geral. As ações, elas não mudam muito, nós já estávamos fazendo o nosso trabalho baseado em fiscalizações diárias, enquanto eu faço todo o levantamento técnico, todas as justificativas, a Sabrina e a Michelle estão em campo, quando eu posso eu saio também, nós vamos em campo e a gente fiscaliza e orienta. Até então, até essa confirmação que nós tivemos essa semana, nós fazíamos uma parte de orientação, se a gente chegasse num comércio e tinha um número a mais de pessoas, se não fosse nada grave que ofertasse risco a toda a população, a gente acabava orientando e nesse momento nós mudamos, porque agora que nós estamos em outro patamar, que nós já sabemos que temos o vírus, nós já temos uma confirmação da Covid-19 em Arapoti, nós vamos proceder uma coisa, mais uma fiscalização mais severa, mais rígida, né? As pessoas, elas comentam o quanto eu sou brava, o quanto a vigilância cobra. Eu quero até comunicar a todos aqui através das redes sociais que nós estamos fazendo o nosso trabalho dentro daquilo que a lei nos permite fazer. Então nós vamos a partir desse momento ser um pouco mais rígidos, nós não vamos oportunizar que o comerciante ou que a população no geral nos explique que não sabia, que desconhecia, que eu estou sem álcool, vou comprar amanhã. Nesse momento isso não vai mais acontecer. Se a gente chegar e não tiver o álcool a 70 no estabelecimento, o estabelecimento vai ter uma interdição por 15 dias conforme está disposto no decreto. Isso a gente já vinha fazendo, mas obviamente às vezes o comerciante vinha, só não tinha reposto, acabava colocando, a gente acabava fazendo um trabalho de orientação, assim como os fiscais.
né? Então, o que muda a partir de agora para a vigilância é só que a gente vai ser mais efetivo nas nossas determinações e nas medidas de interdição. Em relação às igrejas, enquanto houver o decreto da prefeita permitindo que existam os cultos, que ocorram, que aconteçam os cultos religiosos, a gente vai continuar fazendo a fiscalização do decreto. As igrejas que protocolaram conosco o horário dos seus cultos, né, a quantidade, a população que vai poder frequentar, nós vamos controlar isso, verificar se realmente isso está sendo cumprido. Nós vamos tentar colocar em prática aquilo que está determinado pela nossa prefeita através do decreto, né? A vigilância sanitária, nós não temos poder de alterar esses decretos. Algumas pessoas nos mandam mensagens solicitando que a gente ou permita que sejam feitas refeições em lanchonetes, ou permita que tenham mais clientes numa academia. A gente cumpre, a gente fiscaliza o que foi decretado. Então, o que a gente tem feito agora é passado em todas as academias para verificar se o procedimento operacional padronizado que eles elaboraram e protocolaram aqui na vigilância, se está sendo cumprido, se após o uso de cada equipamento eles estão higienizando conforme eles disseram que fariam, se não estão ultrapassando o número de pessoas. Então, tudo que tiver ainda no decreto a gente vai continuar fiscalizando, só que agora de uma maneira um pouco mais rígida, a considerar que nós agora temos uma situação, né, da Covid aqui no nosso município e a gente está no momento que a gente precisa controlar a transmissão, evitar que a gente tenha uma transmissão comunitária aqui em Arapoti. André, esse caso aí, que é o primeiro caso aí da Covid-19 em Arapoti, a princípio seria um caminhoneiro que trabalha numa empresa terceirizada da Capal. Foi feita alguma orientação para a Capal. Também tivemos aí informações que tem pessoas que tiveram contato com as pessoas infectadas que trabalham na Biopaper. O que a vigilância fez com as empresas a respeito disso? Tá. É uma pergunta muito importante. Na verdade, assim, primeiro eu quero deixar claro que o contato com o paciente confirmado, quando a gente fala que houve um contato, né, que a pessoa é suspeita porque foi contato de um caso confirmado. Esse contato é um contato de pelo menos 3 horas, né, ou um contato domiciliar. Se a pessoa teve um contato de meia hora com o paciente infectado e tem tomado as medidas de precaução mínimas, que são higienização das mãos, uso de máscara, não necessariamente essa pessoa corre um risco. Então, o que nós fizemos? A partir do momento que nós tivemos o nosso primeiro caso confirmado, isso a gente já vinha fazendo quando a gente tem um suspeito que faz uma coleta de material de detecção para vírus respiratório, a gente já isola os contatos domiciliares desse paciente, já verifica se tem mais pessoas com síndrome gripal e já realizamos as orientações da empresa. A partir do momento que houve a confirmação desse paciente, nós orientamos sim, isso já vinha acontecendo antes, mas nós reforçamos a orientação, tanto na empresa que ele trabalha, quanto para as empresas que ele presta serviço. Todo mundo que foi contato, sejam os contatos domiciliares, todo mundo que pode ser um suspeito já está sendo monitorado pela Vigilância em Saúde. É a Vigilância Epidemiológica quem realiza o monitoramento desses pacientes. Todos estão sendo monitorados, todos já foram afastados das suas atividades laborais, do seu trabalho. Já tivemos, ontem nós fizemos algumas reuniões e fizemos uma orientação para um grupo pequeno de colegas de trabalho em diversos turnos para orientar as precauções padrões e para acabar tranquilizando, porque as pessoas acham que passar do lado de uma pessoa contaminada vai se contaminar também. Não é dessa maneira, a menos que seja uma pessoa que não higieniza a mão e que não toma os menores cuidados com a sua higiene, né? Mas as orientações todas nós já fizemos. Então eu explico que, obviamente, nós não podemos dar detalhes de como isso aconteceu. Eu não concordo quando se coloca em redes sociais a maneira com que houve a contaminação e tudo mais. Eu entendo assim. Nós estamos passando por uma pandemia, o vírus existe em todo o mundo.
Nós sabemos disso através de todas as redes sociais, de todos os meios de comunicação. Nós precisamos nos cuidar. Ele existindo ou não, os cuidados já precisavam acontecer. Aconteceu, nós tivemos uma contaminação, sabemos o que houve, estamos investigando cada situação, cada contato, porque nós precisamos entender de onde esse vírus surgiu. Já sabemos como houve essa contaminação. Então, a população precisa entender que o que eles precisam ouvir, as orientações da vigilância sanitária, da vigilância em saúde, em relação ao distanciamento social. Sai de casa em caso de extrema necessidade, quem realmente precisa sair de casa. Ficar em isolamento, em distanciamento social, não é juntar com o vizinho para fazer churrasco ou para fazer uma janta, é conviver com as pessoas que moram junto com você, não é fazer uma janta e convidar os pais que moram em outra residência. O distanciamento, você precisa ficar isolado no seu domicílio, só com as pessoas do seu convívio. E as pessoas estão confundindo, né? Elas entendem esse período como que se não tivesse risco. E tem tido churrasco, tem tido festas, aglomerações no próprio ambiente de trabalho. Então isso que a gente precisa orientar e evitar. Eu sei que é difícil, todos erramos. É o momento da gente tentar se cuidar a partir daqui, entendendo que qualquer um pode estar contaminado. Não precisamos saber quem é o paciente para ter uma proteção. Existe toda uma questão ética. Nós não podemos sair revelando a doença de nenhuma pessoa, menos ainda de um paciente que esteja com a Covid-19. O que toda a população precisa fazer é tomar as precauções, os cuidados. A higienização das mãos, o uso de máscara, evitar tocar os olhos, a boca e o nariz, evitar sair de casa, sair minimamente possível, independente da gente saber quem é ou quem não é esse caso confirmado. Tivemos a informação hoje que a UBS da Vila Romana estava fechada e toda a equipe que teve contato com a pessoa infectada, que é o caso confirmado, foram afastados preventivamente. Não que essas pessoas estejam com o Covid-19, foram afastadas preventivamente. Também existe uma questão aí que chegou até nós, que foi afastado o pessoal, os enfermeiros e a médico, isso e aquilo. Mas os ACS continuam trabalhando. Agora eu pergunto para a Andréia, eu posso receber o ACS na minha casa? Pode, tranquilamente. Na verdade é assim. O que houve na Vila Romana, ninguém foi afastado porque foi contato do nosso primeiro caso confirmado. Não é isso. A equipe da Vila Romana, alguns, e não foi toda a equipe, algumas pessoas foram afastadas das suas atividades porque apresentaram sintomas relativos à gripe. Uns estão com dor de garganta, outros estão com coriza, outros relatam falta de ar. Então as pessoas estão com sintomas de gripe. Pelo protocolo do Ministério da Saúde, se um funcionário, uma pessoa que trabalha na linha de frente, apresenta qualquer sintoma de gripe, você afasta essa pessoa das atividades laborais preventivamente. Então, quem foi afastado? Quem estava com sintomas de gripe. Então, foi por isso, não foi porque as pessoas atenderam uma pessoa que estivesse infectada. Até porque não necessariamente quem faz a coleta de material de detecção de vírus respiratório não é a equipe de saúde da unidade de saúde, né? Então, assim, não, e nem todo mundo, nem todos os servidores estamos afastados. Então, foram afastados e estão sendo afastados das suas atividades quem tem sintomas respiratórios, quem tem sintomas de gripe. Então foi por isso que estes profissionais foram afastados. Se o agente comunitário de saúde relatar que está com gripe, ele vai passar por uma avaliação médica e também vai ser afastado e vai ter isso, assim, qualquer trabalhador. Isso a gente orientou as empresas, nós estamos orientando toda a população.
quem tem qualquer sintoma de gripe deve ser afastado das suas atividades laborais. Quem fez esse afastamento, ele acaba sendo feito diante de um diagnóstico, de um possível diagnóstico médico, de um atestado médico, e esses profissionais vão ser monitorados, mas não ocorreu, eles não estão afastados só porque tiveram contato com um paciente, eles estão afastados porque estão com sintomas. Se fosse assim, gente, qualquer pessoa que tivesse atendido um caso confirmado iria afastar da sua atividade, mas não é o que ocorre. Eles foram afastados porque estão com sintomas de gripe. André, hoje, quais a orientação, você já falou tanto, mas quais as orientações que você passaria principalmente para o comércio? Para continuar respeitando tudo aquilo que está, todas as normas do decreto. Primeiro, né, o que eu poderia dizer para todo mundo, entender que tudo que a vigilância em saúde, tudo que o município tem feito, todos esses decretos, sejam eles municipais, estaduais ou do governo federal, tudo tem sido feito para proteção da população. O vírus, a gente pode se contaminar em qualquer ambiente. Então é uma preocupação com o comerciante e com a população em geral que precisa do comércio. Então o que eu posso recomendar? Cuide do seu estabelecimento e cuide de quem frequenta o seu estabelecimento, dos seus funcionários, dos seus clientes. Como? Verificando a capacidade de lotação do seu estabelecimento, respeitando o distanciamento, oferecendo álcool a 70, e não adianta só deixar disponibilizado na entrada do estabelecimento, é exigir que a pessoa faça uso do álcool ao entrar, triplicar a higienização do ambiente, né? Manter banheiros sempre higienizados, higienizar com álcool a 70 bancadas e superfícies, utilizar o hipoclorito a 1% no chão, que é a que boa, que é de fácil acesso para todo mundo, exigir o uso da máscara. E gente, aqui quando eu falo uso da máscara, é usar a máscara cobrindo nariz e boca. Existem pessoas que andam com a máscara no queixo, na orelha, colocou a máscara no queixo, já se contaminou. Então a máscara é para proteção da boca e do nariz. Tirou a máscara do nariz, acaba se contaminando. Precisa tirar? Retire a máscara pela lateral dela, nunca pela frente da máscara, porque se você tocar nessa parte da máscara, você se contamina. A máscara, ela precisa ser utilizada, precisa ser trocada, essa máscara de tecido a cada 2 horas. Ela pode ser higienizada, mas a gente precisa lembrar que dependendo do tecido, você pode lavar por até 90, ela dura 90 lavagens. A gente tem que respeitar isso, senão a gente vai acabar se contaminando sim. Então, o que eu posso dizer? Respeite tudo que está no comércio, escute sim os dados oficiais. Tem dúvida? Pergunta. Existe um telefone de mensagem da Vigilância Sanitária. Ele serve para denúncia, mas se tiver algum tipo de dúvida, nós estamos à disposição para esclarecer. Às vezes, é um momento que todo mundo precisa se unir, a gente precisa aprender a criticar menos uns aos outros, tentar reconhecer mais o trabalho um do outro. E se a população de Arapoti não se unir nesse momento e não entender a gravidade, a seriedade desse vírus, nós vamos entrar em um colapso de saúde sim. Precisamos pensar que qualquer um de nós pode adoecer e o que a gente precisa fazer é preservar e cuidar da saúde um do outro. Então é um momento de todo mundo se unir e tentar trabalhar de maneira única para combater a transmissão desse vírus.